Dando continuidade ao assunto, nossa entrevista ao vivo de hoje é sobre o Dia da Previdência Social e o futuro da aposentadoria no Brasil. E para falarmos sobre o assunto, recebemos no estúdio Marcela Amaral, que é advogada previdenciária. Marcela, seja muito bem-vinda ao Informativo. Obrigada. A gente que agradece. E para a gente iniciar nossa entrevista, qual que é o impacto e a importância também da Previdência Social no Brasil, num panorama histórico? Então, eu falo que a Previdência, o INSS, o segurado ele só lembra quando necessita. Ele não faz um planejamento da aposentadoria dele, ele não pensa no auxílio-doença, que é importante também. E na hora que ele necessita, ou ele não tem o tempo necessário, ou ele assinou a carteira e depois não pagou por fora, pelo carnê. E aí ele vai aposentar bem mais tarde. E na reportagem falou isso, a tendência no Brasil atualmente é a cada ano as pessoas aposentarem mais velhas. Vai chegar um ponto que todo mundo vai aposentar por idade. Porque hoje a gente tem as regras de ponto, a progressiva, a regra de transição, que ainda é aquelas regras que a gente ainda consegue aposentar um pouco antes da idade. Mas eu penso que daqui uns 10 anos, 15 anos, a maioria das pessoas vão aposentar por idade. Principalmente os que estão ingressando agora no mercado de trabalho ou contribuinte autônomo pelo MEI. Eu acho que o fim será todo mundo aposentar por idade. Marcela, só para a gente entender melhor, você mencionou a questão da pontuação. A gente viu na reportagem também. Você poderia explicar um pouquinho melhor, então, né, para quem não conhece, como que ela funciona? A pontuação, a cada ano, aumenta um ponto. Então, esse ano vai ser 102 pontos para homem e 92 para mulher. Mas ele tem que ter uma contribuição mínima aí de 30 anos mulher e 35 homem. Então, você soma o tempo de contribuição mais a idade, tem que dar 102. E a mulher, 92. E aí, a regra de cálculo hoje é 100% das contribuições, de julho de 94 até a sua última contribuição, 100%. Então, inclui contribuições maiores, contribuições menores, que fez a redução do valor do benefício, porque antes não era assim, antes da reforma. Então, isso caiu um pouco o valor do benefício do final, e aí os pontos, que a pessoa acaba aposentando um pouquinho mais tarde também. E aí eu penso que tem um ponto, tem a aposentadoria progressiva, que na reportagem falou também, que seria de 59 anos e 64 anos. Mas lembrando que todas têm que ter 30 anos de contribuição, mulher, e 35 homem. E por que você diz que no futuro seria somente por idade? O que impediria, né, digamos Eu penso assim? Porque hoje as pessoas ingressam no mercado de trabalho mais tarde, né, estudam e acabam não pagando a previdência, na hora que você está aí com bem mais tarde as contribuições. E com isso você vai ter que ter uma idade maior e um tempo de contribuição maior. Porque antes você tinha 30 anos de contribuição, independente da sua idade, você aposentava. Hoje não. Com a reforma tem que ter idade mínima. Né? A maioria dos benefícios tem idade mínima. Então eu penso que a pessoa ela vai conseguir a idade mínima, mas ela não vai ter o tempo. Entendi. Porque hoje você precisa da idade e do tempo. E aí eu penso que a pessoa vai chegar num período, ela vai ter a idade já, por exemplo, 59 anos a mulher, mas ela não vai ter os 30 anos de contribuição, porque ela vai entrar no mercado de trabalho mais tarde. Hoje a gente vê isso, que as pessoas estão entrando no mercado de trabalho, recolhendo a previdência, lembrando que não precisa ter só carteira assinada para pagar a previdência, você pode pagar de várias formas, carnê, pessoa jurídica, MEI, várias outras formas, são os códigos. E a pessoa não lembra disso, né? A maioria acha que é só por carteira assinada. E aí, na hora de aposentar, ela vai ter a idade, mas ela não vai ter o tempo de contribuição. E eu penso que o governo ainda vai mexer mais para frente um pouquinho. Pode acontecer, inclusive é uma tendência, isso. Né? A gente pode aguardar mais mudanças, eu penso que sim, vai ter outras reformas. E considerando esses desafios, né, qual que é o papel ali do advogado, né, previdenciário? Qual que é essa atuação? Eu sempre falo que o advogado previdenciário ele consegue fazer uma estimativa de quando você vai aposentar, valores, qual aposentadoria é melhor, porque hoje existem vários tipos de aposentadoria e cada uma modifica ali no seu valor. Quanto mais velho você aposenta, melhor é o valor, do valor mesmo da sua aposentadoria. E a gente, como advogado, consegue fazer um cálculo, uma estimativa assim, daqui 5 anos você vai conseguir aposentar nesse valor. Ou você vai pagar, se você pagar um pouco a mais, o valor do seu benefício melhora. Então, isso, todo advogado previdenciário, ele consegue fazer esse cálculo, né? E você consegue se programar.
Então eu consigo trabalhar aí mais 10 anos, vou trabalhar mais 10 anos porque o valor da minha aposentadoria vai melhorar. Então eu não vou aposentar agora, eu consigo continuar, eu estou bom para trabalhar, vou continuar trabalhando e daqui 10 anos eu tenho um valor melhor na aposentadoria. E existe um momento, uma idade ideal para procurar esse serviço? Então, a gente fala assim, eu atendo muito lá no escritório pessoas que já estão próximas da idade, né? Porque hoje existem várias regras, 59 anos mulher, 64, ou pontos, talvez a pessoa falta um ano para o ponto, para alcançar os pontos. Aí vai do que você falou também da pessoa procurar justamente quando está chegando. Porque quando nós fazemos o cálculo, sai todos os tipos de aposentadoria que ela terá direito no futuro. E os valores. Então a gente consegue passar para a pessoa, olha, se eu fosse você, aposentaria agora ou esperaria. E é bom ter isso, tem uma estimativa mesmo. Então quando estiver perto da aposentadoria, eu falo da idade, é bom fazer isso, faltando um ano mais ou menos. Excelente, Marcela. A gente já está chegando ao final do primeiro bloco, né, da primeira parte da nossa entrevista, e eu queria encerrar ele com você recomendando, né, as pessoas que estão ingressando agora no mercado de trabalho, né, começando a contribuição, né, o que você recomenda? Qual que é a sua dica? Então, eu falo assim, hoje a gente tem a previdência privada e a previdência do INSS. A pessoa que está aí, talvez não assinou a carteira, mas está no mercado, são os autônomos, os informais, que nós temos muito, né? Fazer esse planejamento, né? Pagar a previdência social, contribuir como autônomo no carnê e fazer uma projeção de uma previdência privada. A previdência privada, você tem conta no banco, né? E procura gerente do seu banco, então são vários tipos de previdência privada. E isso faz uma grande diferença no final, você consegue pegar a previdência privada e aposentar pelo INSS. Ótimo, Marcela. Daqui a pouquinho a gente continua a nossa entrevista, porque nós vamos agora para um rápido intervalo e em seguida voltamos com mais entrevista ao vivo. Até já! Onde está a sua liberdade? A nossa está declarada na bandeira. Bem-vindo a Minas Gerais, o estado brasileiro onde nasceu nosso primeiro grito de liberdade. Aqui, a natureza é livre e muda a cada quilômetro que você percorre. A arte é livre para ocupar as ruas, as igrejas ou o céu aberto. A cozinha é livre para misturar sabores e aromas de um jeito que é só nosso. E você? Você é livre para escolher seu caminho. Descobrir rotas que vão mudar para sempre seu olhar. Conhecer pessoas que vão ficar para sempre em seu coração. E viver experiências absolutamente libertadoras. A liberdade mora em Minas. Conheça, encontre a sua e compartilhe. Estamos de volta com o informativo TVU e damos sequência à nossa entrevista ao vivo. Marcela, as novas gerações vão ter essa garantia de se aposentar ou não? Eu entendo que sim. Será uma aposentadoria mais tardia, com pessoas mais velhas, mas eu entendo que sim. Eu acho que a Previdência ela vai reformulando, eles vão fazendo novas regras e eles vão acabar aposentando por idade. Na minha ponto de vista, vai chegar um ponto que teremos só aposentadoria por idade. Vai ser um pouquinho mais difícil, mas vai acontecer. Isso, vão aposentar mais velho, com uma idade maior, né? Com homem 65, mulher 62, eles podem mexer aí, né? Eles podem aumentar essa idade, podem fazer novas regras, mas eu entendo que as novas gerações irão aposentar por idade. Entendi. Marcela, agora eu te convido para a gente assistir um material, né, com as dúvidas da população. Então, vamos conferir a primeira dúvida. A minha avó está tentando se aposentar e ela trabalhava como doméstica. Ela tem 64 anos. Por que ela não consegue se aposentar?
Então, a doméstica, a maioria das vezes é carteira assinada. Se ela não teve a carteira assinada, ela tem que procurar entrar na justiça e regularizar a situação dela. Ela tem que ter ela já tem 64, a idade ela já tem. Ela tem que ter 15 anos de contribuição. Tem que ter essas comprovações. Isso, 62 anos de idade, ela tem 64, a idade ela já tem. Mas ela tem que ter 15 anos de contribuição. Eu acho que no caso aí dela, ela não tem os 15 anos, por isso que ela ainda não conseguiu aposentar. Então é nesse ponto aí que entra um advogado previdenciário. Para auxiliar, auxiliar, né, consegue fazer o cálculo, consegue ver se as contribuições dela foram pagas em dia, e aí ver quanto tempo falta para ela se aposentar em tempo de contribuição, porque a idade ela já tem. Pois é. Então, Marcelo, vamos conferir mais uma dúvida. Por que que tira o dinheiro da gente depois de tantos anos, né, que a gente está recebendo, tem que tirar? Isso aí que eu quero saber, né? Eu não entendi muito bem se ela falou tirar. Se Seria corta o mais benefício. ou menos ali o saque, né? Como que funciona? Então, não, pelo que eu entendi, se tirar o dinheiro, pode ser, cancelou o benefício, né? Eu não entendi muito bem, assim, porque a partir de um tempo tira o dinheiro. Ou diminui o valor da aposentadoria, pode ser isso também, né? Porque a aposentadoria hoje, a alíquota dela de crescimento não acompanha a alíquota do salário mínimo, é sempre menor. Pode ser por isso que ela está falando, a gente aposenta com valor e a Previdência tira o dinheiro dela. Não entendi muito bem o que ela quis dizer. E esse acompanhamento, o advogado também ajuda, né? Sim, é porque assim, o reajuste da aposentadoria não acompanha o reajuste do salário mínimo. Então, todo ano o salário mínimo tem um reajuste, a aposentadoria tem um reajuste menor. Então, por isso que não acompanha. Agora, se tira o dinheiro, pode ser que cortou o benefício, e aí tem que ver se foi alguma irregularidade que a Previdência descobriu por ter feito esse corte. Lembrando que a aposentadoria, se ela foi feita normal, com todos os direitos, é um direito garantido do segurado. Ninguém pode retirar. Agora, existem outros tipos de benefícios que podem ser cortados pela Previdência Social. A aposentadoria, se for a aposentadoria, não. Com certeza. Então vamos conferir mais uma dúvida. Gostaria de saber com quantos anos que a mulher agora vai aposentar, né? De trabalho e idade. Cada vez eles falam uma idade diferente, aí a gente não sabe, né? Fica indecisa. É porque hoje existem várias regras, mas vamos falar as principais, as duas principais, que seria a por idade, mulher, 62 anos de idade e 15 anos de contribuição, a mulher. E tem a progressiva, que é 59 anos de idade e 30 anos de contribuição, que na maioria dos casos são essas que conseguem aposentar. Mas existem isso outras pode regras. Mudar também, né? Pode Como mudar. Você mencionou, isso. Né? Com o tempo, a tendência o governo ele pode apresentar novas propostas, né? Se a Previdência Social entender que não vai conseguir arcar com novos benefícios, pode vir outras reformas. Mas assim, eu vejo muita crítica em relação à reforma, mas ela foi necessária, porque a Previdência Social, ela chegou um momento que ela não ia conseguir mais arcar com os benefícios, porque a população a cada dia está ficando velha, igual falou na reportagem, o contribuinte contribui cada vez mais tarde, e aí a Previdência não consegue pagar tantos benefícios. Pois é. Então vamos conferir mais uma dúvida. Quem tem direito de se aposentar? É muito importante essa pergunta, porque igual eu falei no começo, as pessoas só lembram da Previdência Social quando precisa. E aí a Previdência, para você ter direito a aposentar, você precisa pagar a Previdência Social, não é ter só idade. Eu atendo muitos clientes no escritório que acham, já fiz 65 anos, eu vou me aposentar. E não é assim, precisa ter contribuição. Então, vamos repetir, aposentou por idade, 65 anos homem, 15 anos de contribuição, 62 anos mulher, 15 anos de contribuição. A nova geração, que são as pessoas que estão ingressando no mercado de trabalho depois da reforma, que foi em 2019, será 20 anos homem, tem essa mudança. E a progressiva, 59 anos mulher, 30 anos de contribuição, e homem, 64 anos, 35 anos de contribuição. Lembrando que todas as regras que tem as de transição, que são as de pedágio, que são aquelas pessoas que estavam próximos a aposentar na reforma, precisa de tempo e idade mínima. 35 anos homem, 30 mulher. Excelente, Marcelo. Então vamos conferir agora uma última dúvida da população. Eu trabalho como MEI, eu posso me aposentar? Sim, é importante essa pergunta, claro. É ótimo ouvir uma pessoa que trabalha como MEI e está pagando a Previdência, tá? Existem vários tipos de código, ela tem que informar o código lá, mas sim, ela consegue aposentar. Aposentadoria é um direito dela. Se ela fizer todos os recolhimentos certos na data correta, ela terá o direito de aposentar, em alguma das regras.
Pois é, então, resumindo, é sempre necessário fazer esse acompanhamento o quanto antes, né, Isso. Marcelo? A Previdência hoje tem um site do Meu INSS, você cadastra sua senha, lá você consegue acompanhar todas as suas contribuições. Chama CNIS, ali vem todo o seu histórico. Talvez você não tenha condição, né, de pagar um advogado, mas você pode entrar no sistema da Previdência e verificar se ali está correto todas as suas contribuições, está tudo certinho. Excelente, Marcelo. Então tá dada a dica. Muito obrigado pela sua participação aqui no Informativo. Obrigada, boa noite. Seja sempre muito bem-vinda. Obrigada.